Olá, pessoal, tudo bem? O meu grupo é composto pelo Rayan, pela Raíssa, pela Tainá e por eu, Tawane, e hoje a gente vai apresentar um pouco para vocês sobre a cultura da pupunha. Bom, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre o assunto. A pupunheira, ela tem por nome científico Bactrix gazipais kunti, e ela é uma espécie tropical oriunda do continente americano. Ainda não se determinou com exatidão o local de origem dela, mas sabe-se que nativos de vários países da América do Sul, eles vêm cultivando essa palmeira ao longo de centenas de anos. Entretanto, alguns pesquisadores, eles citam como prováveis locais de origem os países do Equador, do Panamá, do Peru e da Bolívia. Bom, ela é pertencente à família das Areacáceas, que também é conhecido como palmáceas, e, como já foi dito, é cultivada há vários séculos pelas populações indígenas. Aqui eu trouxe duas fotos para mostrar para vocês o que é o pé da pupunha, né? Então, como vocês podem ver, ela é realmente uma palmeira. Vou falar um pouco agora sobre o histórico geral. A pupunheira, ela é uma palmeira com ampla distribuição geográfica. Ela estende-se através dos trópicos úmidos americanos e, atualmente, ela é encontrada de Honduras até a Bolívia e também ao longo da costa do Atlântico. Entretanto, na América Central, ela parece ter sido introduzida, pois ainda não se encontrou relatos dela sendo cultivada silvestre. No Brasil, ela é encontrada em toda a bacia amazônica e compreende os estados de Rondônia, do Acre, do Amazonas, do Pará, o norte do Mato Grosso, o Maranhão, Roraima e Amapá. Ela foi introduzida nos estados da Bahia, do Espírito Santo e, mais recentemente, em São Paulo, onde ela vem se desenvolvendo com um relativo sucesso. Eu vou falar um pouco agora sobre as características da planta. A pupunheira, ela é uma palmeira, como já foi dito, e ela é ereta e pode crescer até 20 metros de altura. Ela possui um ciclo de vida perene e um perfilamento abundante. Esse ciclo de vida perene, ele é um ciclo longo e o perfilamento abundante, ele significa que ela possui um grande número de ramos laterais. A partir de uma única planta, ela forma uma touceira contendo vários indivíduos e, quando adulto, é comum encontrar de 3 até 5 indivíduos que frutificam simultaneamente. Falando um pouco agora sobre o sistema radicular, ele é fasciculado e superficial, e cerca de 75% das raízes, ela se encontra até nos primeiros 20 centímetros de solo, o que vai implicar em cuidados nos tratos culturais que você vai ter com essa cultura. Ao redor do seu estipe, que seria o tronco da pupunha, essas raízes, elas se distribuem num raio de 40 centímetros, o que determina a metodologia e também a distribuição de adubos. E ela possui uma baixa resistência à seca. Entretanto, algumas pesquisas vêm sendo feitas ao longo de vários anos e observou que a irrigação ela tem uma contribuição muito evidente para a cultura, uma vez que ela aumenta tanto a produtividade e também resulta numa melhora no produto final. Agora eu trouxe duas imagens para vocês que representam como é o sistema radicular dela, né? Como já foi dito, é o sistema fasciculado, que a gente também conhece como cabeleira, né? Que é aquele que não possui uma raiz principal, e sim várias raízes secundárias. E aqui na segunda foto, como foi dito, elas se distribuem a cerca de 40 centímetros do tronco. E nessa terceira imagem é uma foto de um plantio comercial, onde foi empregada a irrigação, e aí, como vocês podem ver, pelo método do gotejamento. Bom, o seu estipe, ele é cilíndrico e é marcado por cicatrizes foliares transversais que são deixadas pelas folhas que caem. Ele pode ou não ser recoberto por espinhos, e a sua parte terminal, que seria a parte de cima, ela apresenta um broto. Esse broto, ele também pode ser conhecido como meristema
ou gema apical, e normalmente ele é protegido por algumas bainhas de folhas jovens. E é esse meristema que constitui o palmito da pupunha. Aqui é uma foto para vocês verem, né, como é o estipe dela, ou o tronco, que pode ou não ser recoberto por esses espinhos, que são bem grandes, né? E a segunda foto é para vocês observarem como que é o palmito dela, né? Então, como eu mencionei, logo aqui em cima tem o meristema apical e ele é protegido por essas folhas mais novas, ó, que vocês podem ver que elas têm um tom de verde mais claro, que é onde forma o palmito. Bom, as suas folhas, elas são grandes e elas são de 2,5 metros a 4 de comprimento e apresentam de 200 a 300 folíolos. Esses folíolos, eles são subdivisões das folhas. E essas folhas, elas também podem ser ou não recobertas de espinhos, porém de menor tamanho em relação ao do estipe. E as plantas adultas, elas apresentam 20 folhas em média. Aqui está uma imagem que eu trouxe para vocês. Então, os folíolos são essas subdivisões, né? Essas folhinhas menores, que pode ser de 200 a 300, e que formam uma folha em si, que pode ser até 20 em uma única planta. Que chegam, né, até 20 folhas em uma única planta. Bom, ela é uma palmácea alógama, ou seja, ela tem a sua polinização cruzada com um alto grau de incompatibilidade. E também é monóica, que é aquela que possui tanto flores masculinas, como também flores femininas na mesma inflorescência. Falando um pouco agora sobre a sua inflorescência, ela possui de 50 a 80 centímetros de comprimento, de 20 a 60 espigas, que vão produzir de 50 a 1.000 flores femininas e de 10.000 a 30.000 flores masculinas. E essas flores, elas vão aparecer em média entre o 3º e o 4º ano após o plantio em campo. Nessa primeira foto que eu trouxe é para mostrar para vocês como é a inflorescência dela, né? Então, normalmente, as flores, elas são em cachos, como vocês podem observar aí, e são, assim, é uma quantidade, assim, bem grande de flores mesmo para um único cacho. E essa segunda foto é para vocês verem mais de perto como que elas se formam, e nesse cacho, como já foi dito, podem ter flores tanto masculinas como femininas misturadas aí no meio. A sua palmeira, ela produz cachos grandes de frutos comestíveis que são utilizados de variadas maneiras. Esses frutos, eles são drupas de forma, tamanho e de cor variáveis. Quando jovens, eles são verdes, e quando maduros, eles variam de tons de amarelo, vermelho e, às vezes, algumas combinações dessas duas cores também. Normalmente, são encontrados frutos de 20 a 30 gramas, até cerca de 20 gramas. Esse fruto, ele é considerado como um alimento básico em algumas regiões, e ele tem um sabor agradável e um alto valor nutritivo. Esse fruto, ele é consumido cozido e também presta extração de óleo ou a produção de farinha, que é usada tanto na alimentação humana como na alimentação animal. Essa foto aqui eu trouxe para mostrar para vocês como que são os frutos dela, né? Então, como já foi dito lá no começo, ela apresenta vários cachos na mesma planta, né? E esses cachos, eles podem dar frutos ao mesmo tempo, como vocês podem ver aí na imagem. Essa segunda foto é uma foto mais de perto, né? Então, como vocês podem ver, eles têm esse formato de drupa, e nesse caso aí já são os frutos maduros que têm essa coloração vermelha vibrante. Nessa terceira foto, para representar uma das formas que pode comer ela, né? Que é o fruto cozido. E também como farinha de pupunha, que é vendido comercialmente. Bom, da sua palmeira se aproveitam diversos aspectos, como, por exemplo, o fruto e o palmito como alimento, como já foi dito anteriormente. As palhas, elas podem ser usadas tanto em cestaria, como também em cobertura de habitações. As flores, elas podem ser usadas como tempero. A estipe, que é o tronco da palmeira, é usada tanto em artesanato, como também em construções.
e as amêndoas dela normalmente são usadas para extração de óleo. Nessa primeira foto, eu trouxe para mostrar para vocês o palmito em conserva, que é vendido comercialmente. Logo após, temos a cestaria, que é feita com a palha, né, que é retirada da palmeira, da pupunha. Depois temos essa mesinha, né, que é feita através do estipe. O colar, que é também através do estipe, né, que é um artesanato. E a última foto é a foto do óleo da amêndoa da pupunha. Bom, recentemente, a pupunheira, ela tornou-se a principal fonte de matéria-prima para a exploração de palmito, devido a algumas características que ela possui, e eu vou comentar um pouco agora sobre essas características para vocês. A primeira delas é a precocidade, onde o primeiro corte ele é feito dos 18 até os 24 meses após o plantio em campo, porém isso vai depender muito das condições climáticas e também do trato cultural que você está empregando nessa pupunha. Depois a gente tem o perfilhamento, onde a pupunheira ela lança perfilhos que garante colheitas consecutivas sem a necessidade de replantio numa mesma área. O perfilhamento ele pode ocorrer desde os 6 meses após o plantio ou somente após o corte da planta-mãe. Depois a gente tem a alta produtividade, onde a mínima produtividade que se pode esperar de 1 hectare de pupunha é de 5.000 palmitos por ano. Porém, isso também vai depender dos tratos culturais adequados e da irrigação, como já foi dito lá no início, que pode dobrar essa produtividade. Depois a gente tem a rusticidade dela, que apesar de no Brasil ela ter a sua origem na Amazônia, ela já vem se desenvolvendo bem em algumas regiões onde ela foi implantada, né? E essas regiões, elas devem ter condições edafoclimáticas diferentes, né? Como, por exemplo, a gente pode observar o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste, que tem condições climáticas tão diferentes da Amazônia e, mesmo assim, ela consegue se desenvolver bem. E, por último, a gente tem a excelente qualidade do palmito, onde a qualidade do palmito de pupunha ela é comparável a algumas espécies tradicionais e ainda ela tem a vantagem de não se oxidar, ou seja, ela não escurece após o corte, o que é comum da gente observar em outros tipos de palmito, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância econômica, ou a importância da cultura, juntamente com a importância da economia dela no Brasil. Então, a pupunha, como a Tawane já falou anteriormente, ela apresenta cachos grandes, que varia de cor, ou a forma, a estrutura dela, né? Porque o cacho, ele pode ter uma cor mais vibrante, que é o vermelho que ela falou. Essa palmeira, ela é muito utilizada na região norte, e por ter se difundido muito bem na região, ter tido como que eu posso dizer, um desenvolvimento muito bom, ela vem se difundindo nos outros estados, tais como Espírito Santo, Rio de Janeiro, a Bahia e o Paraná, onde ela vem sendo cultivada em larga escala como uma fonte de matéria-prima principal à produção do palmito. O sucesso da pupunheira se dá pelas características que a Tawane já falou, que foi a precocidade, a produtividade, a adaptação, entre outras. O Brasil, ele continua sendo o maior produtor, exportador e consumidor de pupunha, com aproximadamente 95% do total mundial, e segundo o IBGE de 2008, a produção brasileira foi de 5,874 toneladas, sendo que a região norte responde por 97% desse total. Os principais estados produtores de palmito são Pará, com 95%, Mato Grosso, com 1,3% e Rondônia, com 1,2%. O consumo interno estimado é de 100 a 120 mil toneladas. Eu li que num artigo diz que o palmito ele ainda é considerado um artigo de luxo, então ele é mais consumido no sul e no sudeste. As variedades dessa palmeira, ela ainda não são muito estudadas, porque são muito poucos estudos que tem dela. Então, de forma geral, as variedades ou os tipos de pupunheira são agrupados segundo a coloração da casca do fruto,
que vai do vermelho ao intenso ao laranjado, e do amarelo ao rajado de verde e amarelo, no teor do óleo na polpa e a existência ou não das sementes nos frutos. Aí aqui tem umas fotos dos cachos. A propagação ela pode ser feita por sementes ou por brotações. As sementes ela é mais indicada porque ela é um método rápido e simples. A brotação ela só é indicada para o produtor quando ele deseja obter pequenas mudas, porque ele é um método mais trabalhoso e que existe mais mão de obra. Na obtenção de sementes, o produtor ele pega a semente, os frutos, esses frutos eles são lavados e imersos em água de 36 a 72 horas. É necessário que faça a troca da água a cada 24 horas para evitar a fermentação excessiva. Esses frutos, após ser lavados, eles devem passar pela peneira grossa para tirar o restante da polpa, e após passar nessa peneira, faz o mergulhamento dessas sementes na água sanitária 50% por 15 minutos. Após isso, deixar a semente secar à sombra por um dia e posteriormente colocá-las para germinar. Aqui tem uma imagem da semente. Semeadura e germinação. Antes do produtor fazer a semeadura, é indicado que ele coloque as sementes em um tanque imerso com água para saber a qualidade dessas sementes. Quando elas sobrenadam, ele vai entender que essas sementes veio com como que eu posso esquecer o nome da palavra? Veio danificadas mecanicamente ou então estão estragadas. Então, via de regra, elas não vão germinar. O sistema mais utilizado é o de canteiros com areia ou serragem curtida de 1 para 1, ou misturadas com terra, com largura de 1 metro e o comprimento desejado. Quando você usa a areia ou a serragem curtida, vai exigir mais irrigações, mas isso, posteriormente, vai facilitar na retirada da planta para fazer a repicagem. Para a semeadura, faz-se o necessário de utilização de 3 kg de sementes por metro quadrado no leito da sementeira. Essa semeadura ela pode ser tanto a lanço ou a sulcos, com 5 centímetros de centímetros. Em seguida, a semeadura é necessário cobri-las com a camada de 2 centímetros de areia ou serragem. Aí, para evitar uma rega constante, fazer a semeadura em um canteiro disposto em viveiro rústico, com mais ou menos 50% de sombra. Aí, o controle da umidade nos canteiros deve ser criterioso, pois essas regas devem ser periódicas, porque não pode faltar água, e o excesso de água promove o desenvolvimento de fungos que causam o apodrecimento das sementes. Aí, aqui tem um estádio como que é feito, como que ela se desenvolve, a plântula. E uma pesquisa que eu fiz afora foi que eles também fazem a semeadura das sementes em caixotes de madeira. Como a gente pode ver aqui. A repicagem é uma operação de transplantio da muda da sementeira para os sacos plásticos preto. Essa repicagem deve ser realizada quando a parte aérea possuir no mínimo 2 centímetros e no máximo 2 folhas. Esses sacos eles devem ser colocados em formas de canteiro com 1 metro de largura, que vai ser mais ou menos de 10 a 12 sacos. Esses sacos eles devem ser amparados por madeiras, ripas, roletes ou arame liso. E não é bom demorar para fazer o transplantio, por causa que a planta pode sofrer estresse, o sistema radicular dela já vai estar bem desenvolvido, então vai dificultar no pegamento. Aí aqui a gente tem as fotos dela no canteiro e depois já grande para fazer o plantio. Olá, meu nome é Ryan e eu vou dar continuidade com o trabalho falando um pouco sobre o solo. Eu vou falar uma breve explicação da pupunha que a
que a Tawane já deu uma falada. Tipo, a pupunha, ela também é conhecida como pupunheira. Ela é uma espécie tropical do continente americano e foi cultivada vários anos pelo indígena. Então, os solos preferidos da pupunha são os solos arenosos ou areno-argilosos, solos que são leves, são solos bem drenados, pois a pupunha não tolera solos encharcados, como acho que a Raiz também comentou, que ocorreria em solos argilosos com alta retenção de água. Como todo mundo sabe, já o solo que ele é muito argiloso, ele retém muita água, e o arenoso não retém, ele é muito drenado. Da pupunha, ele vem sendo feito em solo ácido e baixa fertilidade, mas ele é corrigido com adubo adequadamente para ter a sua produtividade. Questão da topografia da área, é preferível ele fazer em área plana, com leves ondulações, que vai facilitar o plantio, o manejo, a colheita e também o transporte desse palmito. Como que ele é uma planta muito grande de altura, é preferível fazer o plantio nessa topografia, em área plana. Pode passar. Vou falar mais um pouco sobre o plantio. O plantio, ele tem esse período de germinação da pupunha, ele é longo e por isso que não deve ser plantado direto no saquinho, que é o saquinho que a Raíssa já tinha comentado, que é a formação das mudas, né? Eles geralmente são plantados no canteiro, e no canteiro não vou falar o tamanho do canteiro, a Raíssa já comentou, e os cobrimentos são variáveis, cada muda tem o seu tamanho. É de acordo com com a plantação que foi feita das mudas, né? Bom, a pupunheira é uma opção excelente para os sistemas agroflorestais de pequeno porte, pequeno produtor, porque ela é extremamente rústica. Ela oferece frutos com várias alternativas de uso, como a Tawane, a Raiz também falou que o fruto e a planta pode ser feito muitos tipos de variedade de coisa para venda e tal. Ela deve ser utilizada de 8 a 10 meses de idade, ou de 20 centímetros, de 5 a 6 folhas, do estipe ou no espinho. O plantio deverá ser realizado somente após estabilização do período chuvoso, em dias nublados e sem vento. Quanto mais cedo for realizado, maior será a precocidade do corte do palmito. As covas do plantio, ela deve ser aberta com dimensão entre 30 a 40 centímetros. A muda, ela deve ficar de 1 a 3 centímetros abaixo do nível do terreno original, evitando os plantios superficial, que ela não pode ficar em contato direto com o sol, né? O espaçamento, que ele é usado nessa cultura, depende do tipo de exploração, depende do tipo de coisa que você vai querer dela, né? No caso do cultivo destinado à produção de fruto, ele é recomendado o espaçamento 6 por 6 metros, em triângulos, o que permite a população de 320 plantas por hectare. Nos plantios destinados à produção de palmito, o espaçamento deve ter de 2 por 1, obtendo a população de 5.000 plantas por hectare. Como o palmito cresce de para cima, né? Aí dá para plantar mais perto um do outro. Pode passar. Essa parte eu já falei, mas só que esqueci de falar para passar, mas essa imagem aí dá para ver as mudas, quando já foi plantada de novo. Pode passar. Bom, eu vou retomar agora e falar um pouquinho sobre o controle de pragas e de doenças na cultura. Há poucos relatos sobre pragas e doenças que são relevantes para a pupunheira. Entretanto, há algumas citações onde fala que há presença de ácaros e de diversos fungos nas folhas da pupunheira, porém sem causar danos significativos. Falando um pouquinho sobre as pragas, no campo pode ocorrer o ataque de um coleóptero grande do gênero dos rincoforos. O seu controle ele é feito através de iscas que são feitas com o tronco seccionado de bananeira, no qual se espalha uma mistura de melada de cana e do inseticida específico para conseguir controlar ele. Outro besouro que também ataca a cultura é o Strategos aleoslin. Esse besouro, ele penetra na região do coleto e ele forma grandes galerias no estipe. Outra praga que também pode atingir a cultura são as largatas das folhas, que também pode ser conhecidas como largata das palmeiras.
Em altas populações, essas largatas, elas podem destruir totalmente as folhas, e para o seu controle, pode-se utilizar produtos à base de bacilos thuringienses, ou então alguns defensivos químicos específicos, como, por exemplo, o triclofor ou os piretroides. E outra praga que também pode atacar a cultura são os cupins subterrâneos, que geralmente atacam as plantas mais novas e causam o amarelecimento generalizado e a morte da folha central. Nessa primeira imagem aqui, eu trouxe para vocês uma foto do coleóptero, né, que é o Rhicophorus. Depois temos esse outro coleóptero, que é o Strategos. Acho que todo mundo conhece esse besouro, né? Quando está em tempo de chuva, eles sempre adentram as casas da gente, né? Sempre está aqui no meio urbano também. E é ele que também pode atacar a cultura. Essa próxima foto é a foto da lagarta das palmeiras, né? E esse daqui é a do cupim subterrâneo. Falando um pouco agora sobre as doenças, como principais doenças da cultura, a gente tem a atracnose, que é causada por um fungo do gênero Coletrotium, e a helmintosporiose, que é causado pelo Helmintosporium sp. Essas duas doenças, elas devem ser controladas a partir da formação de mudas no viveiro e também no início da floração, e elas devem ser feitas com alguns produtos à base de cobre. Porém, pode usar também outros produtos, que são o mancozeb, o benomil, o clorotalonil, o ziram e o clorotalanonil, mais o tiofonato metílico. E outras doenças que também acometem a cultura, só que não em larga escala, como a antracnose e a helmintosporiose, é a podridão da medula, que é causada pela Erwinia sp, ou pelo Fusarium spp e a Phytophthora palmivera. Depois a gente tem a podridão negra, que é causada pela Ceritocitis paradoxal, a mancha amarela, que é causada pela Pestaliocipes sp, a mancha parda, que é causada pela Mycopharella spp ou Cercospora, como também é chamada, e a mancha curvulara, que é transmitida pela Curvulara engranotildis ou a Curvulara sp. Aqui nessa primeira foto, é uma folha de pupunha que foi atingida pela antracnose. Então, como vocês podem ver, ela causa essas manchas, né, que amarelam e depois elas caem. E essa de baixo é uma folha de pupunha que foi atingida pela helmintosporiose. Ela causa essas pequenas pontuações de coloração escura, e quando acometem a cultura em grande escala, também amarelam a folha e pode cair a folha. Alguns patógenos, eles também podem atacar as sementes e causam podridões, principalmente fungos, que são o Schizophorum comune, o Botriploidia treomale ou Fusarium sp e o Penicillum. Mas é mais comumente encontrado, atacando as sementes, o Ceterocitis paradoxa. E esse fungo, ele se desenvolve rapidamente na polpa dos frutos e passa através dos poros para a amêndoa, contaminando ela e deixando ela impossibilitada de se produzir óleo para o consumo e para os outros meios que normalmente se consomem a pupunha. As doenças da semente, elas podem se manifestar desde a fase da germinação, isso no momento em que houver um filme de água em torno das sementes, ou quando essas sementes são submetidas a períodos de alta umidade prolongada, que seria o caso da irrigação excessiva. Como já foi dito lá anteriormente, a irrigação, ela é sim uma boa aposta para se fazer na pupunha, porém, ela deve ser feita de forma correta e não deve se deixar o pé da pupunha muito úmido para não acometer essas doenças, né? Para não se proliferar esses tipos de doença. Nos sistemas de plantio em bolsas plásticas, os fungos mais agressivos são o Rhizophorum e o Dodiploida, pelo seu rápido crescimento, que cobre toda a semente e deixa ela impossibilitada pelo plantio e, consequentemente, pelo consumo mais tarde.
E os sistemas de germinação em 6 camas, com substrato de matéria orgânica, areia grossa ou serragem, já não apresentam muitos problemas com doença. Então, seria um método de se usar e combater essas doenças. E dando continuidade, vou falar mais um pouco sobre o manejo geral. É preferível, como eu já tinha comentado, é uma área plana, perto de fonte de água, porque ela precisa da irrigação. Uma aração e uma gradagem normalmente são suficientes para o bom preparo, porque caso a estrutura do solo seja muito pesada, ou ela esteja em virtude de muitos anos de cultivo dos anos anteriores, ele é preparado com um subsolador, que não permite que as raízes que elas se desenvolvam e tal, e precisa desse subsolador para caso a terra esteja muito compactada. Bom, a pupunheira, ela não se desenvolve na presença de mato. Mato é comum se dizer, mas principalmente na braquiária. Em gramíneas ou pastagem antiga, recomenda-se um preparo com diversas agradagens, com rotação de cultura, com alguma leguminosa, ou uma pecuária, talvez, um feijão de porco, ou guandu. Ou também esse trato com herbicida, para tirar essa braquiária ou outro tipo de gramínea para fazer o plantio. Pode continuar. Bom, dando continuidade, reforçando também o que o Rayan falou, vou falar um pouquinho sobre o clima e o solo. O clima tem que ser quente e úmido, a temperatura média anual tem que ser em torno de 22 graus, a precipitação tem que ser acima de 1.600 milímetros por ano e tem que ser bem distribuída, e ela tolera uma geada até 50 centímetros. Os solos têm que ter textura média, arenosa e com boa drenagem. Tem que ser em áreas planas ou levemente onduladas, são as mais indicadas. Pode passar. Falando um pouquinho sobre a colheita e a pós-colheita, os principais tópicos são a colheita, depois vem o primeiro desbaste, aí vem o transporte, recepção, preparo, acondicionamento, a exaustão térmica, a esterilização, resfriamento, a prova da esterilidade, o lacre, a rotulagem, o encaixotamento e o armazenamento. Pode passar. Começando pela colheita, tem que ser entre 18 e 36 meses do plantio. Aos 18 meses, o palmito terá entre 150 e 300 gramas de peso. No terceiro ano, pode-se colher a planta até 500 gramas de palmito. E acima de 3 anos, já ocorre um problema na industrialização, já que eles são embalados em lata ou vidro. Aí eles já vão estar num tamanho muito maior. Pode passar? Logo após, ele deve ser cortado, a parte da janela apical. A estipe com 40 a 60 centímetros de comprimento. Para uniformizar a matéria-prima, utiliza-se plantas com diâmetros entre 7 e 10 centímetros, cortada a uma altura de 80 centímetros do colo. Aqui, como pode ver, são as várias partes do palmito. Pode passar. Aí ocorre o primeiro desbaste, que os estipes de pupunha, ainda no local de colheita, devem ser submetidos manualmente a um desembainhamento prévio, ou seja, aquela parte grosseira, né, que são eliminadas as bainhas fibrosas que envolve a parte macia, restando apenas 4 a 5 para evitar a desidratação e a contaminação microbiológica. Pode passar? Aí ocorre o transporte. Os estipes ainda envolvidos por 3 a 4 bainhas, geralmente são transportados em feixes pelos caminhões tracionados para a agroindústria. E eles são recebidos, ocorre a seleção, né, a pesagem, e em seguida são submetidos à retiragem desse segundo desembainhamento,
que, consequentemente, resta apenas 2 bainhas. Essa matéria-prima deve ser encaminhada à seção de preparo. Pode passar? No preparo, é realizado a retirada do restante das bainhas. E aí fica apenas o creme, como é dito, a parte interior do palmito. Ele é obtido ao beneficiamento das partes terminais, intermediária e basal. A parte terminal ela é cortada nas formas de cubo, fatiada e palito. A parte intermediária é inteiro em torno de 9 a 12 centímetros e a basal em rodelas. Durante o beneficiamento do creme, deve-se fazer a seleção quanto à maciez, sendo descartada as partes resistentes ao corte sob leve pressão. Após esta etapa de processamento, os palmitos selecionados devem ser lavados em água previamente tratada com 15 ppm de cloro e imergidos em salmoura de espera, contendo 0,6% de ácido cítrico e 4% de sal. Pode passar. Já no acondicionamento, o produto nas formas de cubo, fatia, palito, inteiro e rodela, anteriormente preparado, deve ser acondicionado em recipiente de vidro transparente incolor, com capacidade variando de 300 a 1.200 gramas de peso. Aí, a gente passa para a parte da exaustão térmica, que é onde ele é adicionado na salmoura a 100 graus Celsius, contendo 0,6% de ácido cítrico e 4% de sal. Esses recipientes com tampas semi-fechadas devem ser colocados em banho-maria a 100 graus, em média por 70 minutos, para a retirada do ar, que ocorre a desaeração. Concluindo esse tempo, o recipiente deve ser manualmente fechado, evitando a redução de vácuo no produto final. Pode passar. Aí ocorre a esterilização, que os recipientes hermeticamente fechados devem ser submetidos à esterilização em banho-maria, a 100 graus Celsius por 20 minutos. Aí eles são colocados em uma mesa de madeira e eles são resfriados a uma temperatura ambiente. Pode passar? Aí ocorre a prova de esterilização, que para ver se não tem bolhas, e isso é utilizado o vacômetro. Serão descartados para comercialização as partidas que apresentam pressões manométricas negativas, inferiores a 16 pol-Hg. Ocorre o lacre, que o produto deve ser lacrado com medida de segurança. Pode passar. E a rotulagem, onde tem que esperar em torno de 15 dias após o processamento, né, verificando completamente a esterilização do produto, e depois é feita a rotulagem, utilizando cola não corrosiva e rotulando a embalagem externa. Além do vidro, tem que também rotular a caixa onde vai esses vidros, né. No encaixotamento, como eu disse antes, ele precisa ser com o mesmo layout, né, da caixa do papelão, e nesses caixotes cabem em torno de 6 a 15 unidades. Pode passar? E, por fim, o armazenamento, que o produto encaixotado deve ser armazenado em local limpo, seco e com boa ventilação. A produção do palmito será controlada pelos lotes enumerados, de acordo com a produção semanal da indústria, e comercializado 40 dias após o processamento, depois de realizada a última prova de qualidade e de esterilidade. Pode passar? E alguns cuidados que devem ser tomados. Todos os equipamentos devem ser instalados pelo menos 30 a 50 centímetros das paredes internas para permitir a limpeza completa e adequada. Os equipamentos e utensílios que entram em contato com esse tipo de pupunha devem ser de aço inoxidável para evitar reações adversas com a matéria-prima. Todos os balcões e superfícies de manutenção devem ser de aço inoxidável e o produto encaixotado deve ser armazenado em local limpo, como dito antes, seco e com boa ventilação, distantes das linhas de processamento para evitar a ação direta e indireta do vapor, resultante das operações de exaustão e esterilização.
Lembrando que todo esse processo é fundamental, já que o palmito, como já escutado muitas vezes, né, ele ocasiona muitos problemas em pessoas, justamente pela falta de cuidado das indústrias. Pode passar? Aqui as nossas referências bibliográficas. E é isso, muito obrigada.